Como conquistar um relacionamento amoroso ideal se você não tem nem ideia de como faz isso? Você também já pensou que você tinha dedo podre? Ou que os homens são todos iguais, só mudam de endereço? Pois é. Será que tá certo mesmo essas frases? Eu vou te passar algumas crenças e já vou ressignificá-la logo a seguir. Tudo bem? Se você tem dedo podre, que tal você mudar para tudo que eu toco vira ouro? Depois você vai entender o sentido disso. Que homem dá muito trabalho? Será mesmo? Será que ele não pode te ajudar a evoluir e facilitar a sua vida? E ser mais divertido isso? Talvez ele facilite até o trabalho que você tem. Que você não tem tempo para isso. É que eu não tenho tempo para ter um relacionamento amoroso. Será que é falta de tempo mesmo? Ou poderia ser uma falta de prioridade? E que os homens são todos iguais. Eles não são todos iguais. Eles têm personalidade diferente, programações diferentes, educação diferente, é muita coisa diferente. Eles podem ter coisas em comuns, mas eles não são iguais. Que o homem, ele não gosta de ver o sucesso da mulher e atrapalha no desenvolvimento. Será mesmo? Será que ele, quando ama, sente autenticidade nessa mulher, sente amor assim nessa mulher, vê que a mulher tem brilho nos olhos quando fala de algo? Será que isso não vai deixar ele mais encantado? Que ele vai querer que você tenha mais sucesso e que aí não atrapalhe o seu sucesso e te ajuda ainda a chegar onde você gostaria de estar? É possível. E o pior, que vai ficar pra titia. Assim, você pode... A questão é assim, você escolhe. Se você quer realmente ficar pra titia, pode ser uma escolha sua. Tem pessoas que escolhem ficar solteira a vida toda. Mas você também tem o direito de escolher ter um relacionamento amoroso ideal, digno na sua vida. Vou falar de homem e mulher, mas aqui, mesmo em relacionamento homoafetivo, vale, porque geralmente um tem mais energia masculina e o outro tem mais energia feminina ou vice-versa, tá? Então, assim, aqui, se eu falar de homem e mulher, geralmente são energias, sabe? Como que a pessoa se posiciona, que depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Então, o que eu quero dizer com essas crenças? Que isso pode atrapalhar a vida de vocês, porque cada um tem a sua programação e o tanto que é importante ressignificar o nosso subconsciente essas crenças. No mínimo, ressignificar no consciente, que é você entender que aquilo não faz sentido para você, ou se faz sentido, aquela crença está sendo legal, está sendo benéfica, está te levando a conquistar os seus objetivos, ou aquilo está te atrapalhando. Então essa é a pergunta que você deve se fazer. Então, quando a gente tem uma crença, lá no nosso subconsciente, por exemplo, a que tá lá, que é a causa de tudo, essa crença, geralmente, na maioria das vezes, ela foi o que aconteceu? Aconteceu uma situação na sua vida que gerou uma emoção muito forte e você relacionou essa emoção com essa situação. E aí, tudo que você interprete daquela maneira que você interpretou quando você era mais novo, você vai continuar fazendo com que isso aconteça na sua vida. Ou que você interpretou quando alguém te falou e você sentiu uma emoção forte associada. Não dá pra gente saber isso conscientemente, a gente precisa buscar a causa. Você é responsável pelas programações que adquiriu no passado e leva diariamente para o futuro. O que significa isso? Eu vou ler um trechinho do que estava escrito no livro para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. É importante ressignificar no seu subconsciente, pois essas informações com certeza são programações que estão na sua mente de algo que você aprendeu ou vivenciou, que teve uma emoção associada, fazendo com que você acreditasse que sua vida era sempre assim e repetisse os padrões, pois quando aconteceu a primeira vez essa emoção, você provavelmente interpretou aquele acontecimento com a mente de uma criança, que não tinha maturidade para viver aquilo e discernir o que realmente estava acontecendo. Ou seja, quem
interpreta geralmente as nossas situações e fazem repetir os nossos padrões é uma criança que está lá no nosso subconsciente. Que a partir do momento que você fizer entender isso, e você até pode modificar essa informação adulta mesmo, conscientemente. Que tem um tempo para você fazer novas conexões neurais e fazer novos caminhos de informações. Mas, através da hipnoterapia, a gente consegue ir mais rápido, talvez até em uma sessão, chegar naquele acontecimento inicial para ressignificar e você parar de atrair para sua vida esse tipo de situação. Porque a nossa mente, ela é protetora. Então, ela faz com que na nossa vida aconteçam situações que a gente já vivenciou algum dia, algo parecido. O que é o algo parecido? É como a gente interpretou aquilo e qual foi a emoção que foi associada. Então, o mais importante é a emoção que você sentiu. Quando foi a primeira vez que você sentiu aquela emoção? E aí eu te pergunto, será que você realmente está pronto para ter um relacionamento? Você é quem você gostaria de ter por perto? Você está diariamente melhorando a sua versão? Porque assim, autoestima é você hoje ser melhor do que você era ontem. Não é essa coisa de competição, eu sou melhor que o outro. O outro você usa como referência, como aprendizado para sua vida, para que você veja o que faz sentido realmente para você. E aí você começa a vivenciar aquilo e aprender sobre aquilo, e aí você escolhe uma vida mais digna, mais feliz e um relacionamento amoroso melhor. Então assim, a boa notícia é que tudo é treinável. É você buscar informação, você começar a vivenciar aquilo, experimentar na sua vida e ver as coisas modificando. Aí sim, você vai ter mais segurança e autoconfiança para continuar nesse caminho. E aí tem uma história interessante. Quando eu comecei a estudar essas coisas assim, de relacionamento, que eu pensava, poxa, eu não quero mais ter dedo podre para as coisas, eu mereço ter um relacionamento amoroso digno. Eu fiquei 7 anos solteira estudando sobre isso. E também eu fiquei solteira, eu escolhi não ter um namorado, por exemplo, porque meu filho era pequeno, eu pensava que até os 7 anos tinha o complexo de Édipo, eu não queria misturar informações na cabeça dele. E pra mim, quando eu separei do pai dele, eu pensei assim, falei, poxa, a gente escolheu ter ele, eu não quero colocar uma outra pessoa para ele se sentir substituído, não que a gente vá substituir. Depois eu entendi que não precisava nada disso, mas foi bom eu estudar sobre isso, porque hoje eu tenho mais convicção de falar tudo que eu tô falando para vocês. E aí, eu tinha lido uma mensagem, assim, um cara que tava falando assim, que os homens colocavam os nomes das mulheres nas listas de transmissão, e aí mandavam um oi, e quem respondesse, eles iam lá e, né, era como se fosse um cardápio. Porque tem aqueles aplicativos, então era como se fosse um cardápio. Eu falei, ah, tá bom. Aí ele falava assim, né, esse eu não me lembro qual foi esse professor, mas ele falava assim, que os homens faziam o curral afetivo. Ai, aquilo me deu uma raiva. Quando ele falou isso, eu falei, ah, tá bom, então agora eu vou fazer o laboratório afetivo e vou defender a mim e todas as mulheres com isso. Foi onde eu comecei os estudos sobre relacionamento, sobre como funciona a mente humana também, como funciona, como o homem se posiciona, como a mulher se posiciona, qual seria o ideal e como eu poderia aprender com essas pessoas. E aí eu comecei toda essa busca. E aí tem uma coisa legal, assim, eu aprendi que tudo volta pra gente mesmo. Porque pra gente ser uma mulher apaixonante, a gente precisa cuidar da gente. Isso parece óbvio, mas como que é cuidar da gente? Além de cuidar da autoestima, uma mulher que se cuida fica, sabe, gosta da roupa que coloca, gosta do que faz, do que estuda. É uma mulher que gosta, tem assim algumas, por exemplo, gosta de praticar esporte, ou se, mesmo que não, ai Glaucia, eu não gosto de praticar esporte, mas eu gosto de fazer algum tipo de atividade física, ou eu gosto de caminhar,
num bosque, caminhar numa praia. Então, assim, o que você gosta de fazer? Por que a sua vida é tão apaixonante para que você tenha o direito e o merecimento de ter pessoas apaixonantes ao seu redor? Então é essa a pergunta. Então como você faz para você fazer a sua vida ficar mais interessante, você ser mais interessante? Não só pro olhar dos outros, mas para você mesmo, para você acordar todo dia e falar, nossa, que vida legal, sabe? Para você entender que você, não é que você se basta na vida, é que você, assim, a sua vida é tão legal, tão divertida, que a pessoa para chegar na sua vida, ela vai precisar fazer a sua vida ficar mais divertida ainda. Então você está demonstrando segurança, autoconfiança, beleza. Porque quando você precisa de alguém, quando você faz assim, eu tenho que conquistar tal pessoa, sabe aquela coisa? Você está demonstrando carência. E lembra que a nossa mente ela entende muito mais de sentimento? Qual o sentimento que você está demonstrando? Isso é importante a gente estar atenta. Aperfeiçoar nas áreas da sua vida. Então assim, eu achei interessante a pessoa que é desse jeito. Como que ela é desse jeito? Aprende. Tem coisas em comuns que você pode aprender. Você não vai pegar ela, você não vai ser idêntica àquela pessoa, porque cada um tem sua personalidade. É muito importante você ter uma vida interessante. Você se aperfeiçoar nas áreas da sua vida. O que você gostaria como você gostaria de ser, o que você gostaria de ter. Como faz para chegar nesses locais? Quem são as pessoas que vivenciam já algo parecido, que você possa aprender com elas? Porque, claro, você sempre vai ter a sua identidade. Você não vai perder a identidade, você não vai imitar as pessoas, mas você vai olhar para essas pessoas como algo que é como se fosse uma luz no seu caminho, sabe? Nossa, elas fazem isso, eu vou fazer o possível para colocar isso na minha vida, para que talvez aconteça algo nesse padrão. Então, assim, é você procurar ser boa, sabe? O que é ser boa? É no sentido de buscar conhecimento, em todas as áreas relacionadas com o que você gostaria de ser, quem você gostaria de ter por perto, como seria essa pessoa. No final desse vídeo, eu vou passar um segredinho de uma técnica que eu fiz, e que é bem interessante, foi bem legal e deu certo. E assim, a partir do momento que você se preenche com você mesmo, você consegue ter mais autoconfiança para escolher um relacionamento amoroso ideal. O ideal seria que a gente não dependesse de ninguém. A gente escolhe estar com o nosso marido ou nosso namorado. Isso é muito libertador, isso é muito gostoso, porque não pesa pra ninguém esse relacionamento, entende? E agora que você já cuidou de você, já se preencheu com você mesmo, já é uma mulher super interessante, já faz as coisas que você gosta, já se diverte, já tem a sua parte também que é importante, você tem as suas amigas também, você tem a sua parte social, você cuida da sua saúde, você cuida do seu divertimento, você cuida das áreas da sua vida em geral. Joia, já tá uma mulher interessante e mais apaixonante que a maioria das mulheres. E dos homens também, porque não é só mulher que não tem esse conhecimento, os homens também não têm. Então, aqui como eu disse, eu tô falando de todos os... Por mais que eu estou direcionando mais pra parte da mulher, até agora, na verdade, que já vou falar dos homens também, eu quero que vocês abram a mente e vejam se faz sentido para os dois lados isso, algumas coisas, sabe? E consiga raciocinar, entender o raciocínio. E qualquer dúvida também é só me escrever. E aí o que eu tiver conhecimento para passar eu respondo, ou que não, vou procurar pessoas para me informar melhor e para te dar uma resposta que faça mais sentido. Então o que os homens procuram nas mulheres? Assim, o que um homem procura numa mulher? 3 coisas basicamente. Uma amante, não se assustem com o que eu vou falar, não é amante de traição não, tá? É amante de uma mulher que se sente sensual, uma mulher que é carinhosa, uma mulher que desperta desejo. Uma amante. A segunda é uma parceira, sabe? Uma mulher que topa
topa tudo, entre aspas, claro, que tudo de comum acordo e que não fira a sua dignidade. Mas é uma mulher que é parceira em todos os sentidos, assim, ou mesmo quando não consegue ser parceira de fazer o que o homem gostaria, sabe falar com clareza e com amor para esse homem entender que tem coisa que ela não vai fazer e que ele pode fazer sozinho, ou tem coisa que é inegociável. Então isso tudo é uma boa conversa, resolve. E o terceiro é uma mãe. Só que tem que tomar muito cuidado com essa questão da mãe. Eu já passei bastante coisa, eu já fui muito mãezona, porque eu gosto muito de cuidar, a minha profissão mesmo, ela me leva muito para esse caminho. Só que a gente tem que tomar cuidado. O mãe, que eles falam, é o cuidado, é você saber cuidar de você, você saber cuidar do seu relacionamento amoroso, da sua vida, mas não é você se tornar mãe. Porque assim, desculpa o jeito que eu falo agora, mas é a frase que define isso. Algum filho come, desculpa o termo, a mãe, ou alguma mãe dá pro seu filho? Não existe isso. Então isso vai diminuindo aquele desejo. Por isso que é importante a gente saber que a gente deve, claro, não é que deve, a gente pode cuidar do outro, um do outro, mas precisa ter reciprocidade. Você cuida do homem, você mulher cuida do homem, o homem cuida da mulher e vice-versa. Tem que ter reciprocidade e você tomar muito cuidado quando só você faz. Quando só você faz, é só a mãe que faz para o filho. Aí você fez o homem, por exemplo, ser o filhinho da mamãe, ser o seu filho. E é difícil conseguir essa tríade se você se torna mãe no seu relacionamento amoroso. E será que a gente também, que em algumas áreas da minha vida eu era muito mãe, nas outras áreas eu era muito macho. Olha que contradição, né? O que seria muito macho? É energia masculina muito forte. Da onde que vem isso? Qual que é a diferença, tudo mais? No meu caso, eu sempre fui muito de trabalhar, fazer acontecer, sempre fui muito de ação determinada. E isso é uma característica mais masculina, porque antigamente quem saía para caçar, fazer acontecer era o homem. Mas como eu era uma mãe solteira, eu precisava fazer tudo isso. Eu precisava me resgatar como mulher também, mas naquele momento eu precisava sobreviver, porque eu estava com restrição de nome, eu estava com a conta bloqueada, eu tinha que fazer dinheiro e tinha, claro, que sustentar meu filho e a mim. Então, por isso eu precisei colocar minha energia masculina muito mais forte. E aí eu fiquei por um bom tempo nessa luta. Hoje, que graças a Deus, ao conhecimento, às pessoas que me ajudaram nessa caminhada, hoje eu vivo um relacionamento amoroso digno. Hoje eu sou casada pela segunda vez. Então, assim, e hoje eu sou grata a esse relacionamento de verdade. Tanto é que eu tô gravando esse vídeo para ajudar as pessoas e mostrar que é possível, sim, você ter um relacionamento amoroso digno. E olha que eu fiz muita coisa antes assim, que me afastaram de muitos homens. Por mais que... muitos homens não, mas os homens ideais. Porque tem muito homem por aí. Mas eu não acreditava que eu merecia um homem cafajeste, um homem que me fizesse de trouxa. Eu já fui traída. Então eu não queria achar que só tinha homem desse jeito. E aí eu descobri que realmente não só tem... não tem só homem desse jeito, como tem homens muito interessantes. E a gente pode se tornar mulheres muito interessantes pra gente poder escolher quem realmente vai ficar na nossa vida. Então, como é que a gente faz para equilibrar essa energia masculina e feminina? Primeiro, uma coisa que tem que entender. A gente precisa entender disso, porque em algumas áreas da nossa vida a gente vai precisar ser mais homem do que mulher, e em algumas áreas da nossa vida a gente vai precisar ser mais mulher que homem. Então, sabendo essa diferença, a gente pode ser as duas coisas, mas na hora que realmente precisa ser aquilo. Então, quando eu tô em casa com meu marido, eu procuro ser mais feminina. Hoje que eu aprendi isso, né? Eu procuro ser mais doce, mais meiga, mais amorosa, uma pessoa mais
que sabe receber. Antigamente eu queria, desde que eu me viro, eu sou independente. Então, assim, eu até bloqueava as pessoas de, por exemplo, me presentear, de me fazer algum agrado. Então, isso é característica da mulher. A mulher, ela precisa aprender a receber. É gostoso receber, mas por mais que seja gostoso, tem muita mulher que não aceita. Eu já passei por um período também que eu não aceitava. Eu queria, eu me viro sozinha, não preciso de ninguém. Então, assim, precisei resgatar esse... A gente chama de sagrado feminino, de essência feminina, energia feminina, independente do nome que você quiser dar a isso. E é uma mulher que se cuida de si mesma também, sabe? E assim, uma coisa também, eu não sei se você tem o costume de usar roupas surradas, sabe assim? Aquelas roupas velhinhas em casa e ficar assim. Tudo a gente tem que perceber se a gente não tá fazendo isso. Por quê? Porque quem usa roupas surradas diariamente, você não precisa ficar usando só roupa nova, uma roupa cada dia diferente, não é isso. É a questão do que você tá mandando de mensagem pra sua mente. Porque eles brincam até assim, quem usa muito roupa surrada é que merece levar uma surra. Não é que merece levar uma surra, mas entenda a mensagem, não, tipo assim, qual que significa essa mensagem? É pra gente procurar ter cuidado com as nossas coisas também e usar isso, porque muitas pessoas usam roupas surradas dentro de casa, mas pra sair, né, pra lá na sociedade, coloca a melhor roupa. Então por que não fazer isso diariamente para você se sentir? Lembra que o sentimento é que traz toda a situação, é que faz toda a programação na nossa mente, traz toda a realização dos nossos sonhos. Então, como você tá se sentindo daquele jeito? Se você estiver super feliz com a roupa super surrada e tá tudo bem pra você, se é assim, pra você aquilo não faz sentido nenhum, tudo bem, continua desse jeito. Mas se você faz isso e a sua vida tá meio estranha, talvez seja uma diquinha também pra gente dar uma ajustada. A questão do masculino. Agora a gente vai falar do masculino, da energia masculina. O que é isso? O que o homem, ele no subconsciente lá tá guardado? Que ele é o protetor e o provedor. O que significa isso? Ele gosta de proteger a mulher, ele gosta de sentir que a mulher precisa dele, sabe? Não custa nada. Por mais que você saiba trocar uma lâmpada, pede para ele te ajudar. Por mais que você alcance uma altura maior, você pode, ou se talvez não alcance, você precisa pegar uma escada. Se ele é mais alto que você, pede para ele pegar para você. Pede ajuda em alguma coisa que você não tá conseguindo lidar direito. Que talvez ele possa ter mais experiência naquele assunto e te ajudar. Isso faz parte do universo masculino, dessa energia masculina. E a questão do prover não é só prover financeiramente. Não é só prover financeiramente, é prover carinho, é prover um tempo de qualidade, é prover, é você mostrar que você, o homem, ele tem a necessidade de mostrar que você precisa um pouco dele. Sabe? De mostrar, porque senão, se você não precisar dele, por que ele tá com você? Então, assim, pra que ele vai ficar com uma mulher que é independente, consegue tudo? Isso faz bem pro ego do cara, assim, sabe? Até pra gente mesmo. É bom a gente saber que a gente tá fazendo bem pro nosso relacionamento. Que é necessário a nossa presença com o nosso relacionamento. Então, isso é importante demais. A gente entender essas duas energias e como isso está influenciando a nossa vida. E caso, por exemplo, no trabalho você pode ser, você precisa ter mais ação, fazer mais, você pode ser uma energia mais masculina naquele momento. Se você precisa aprender a ouvir, a receber, a deixar o outro tomar atitude, aí você entra com a sua energia feminina. Então é saber quando usar e com inteligência e com amorosidade também, sabe? E com humildade, você saber o que você pode, o que você não pode naquele momento. Qual é a sua responsabilidade, qual é a responsabilidade do outro. E agora eu vou ensinar para vocês como fazer a carta pro universo, que foi a mesma que eu fiz há alguns anos atrás. E eu fui modificando essa carta com o passar do tempo. Porque na época eu não tinha maturidade, eu não tinha ideia do que eu queria.
Aí quando eu fui fazendo no começo essa carta, eu fui depois aprimorando e eu vou explicar para vocês como funciona. Então a carta é o seguinte: você vai fazer o quê? Você vai escrever gratidão universo ou gratidão Deus por já vivenciar esse relacionamento amoroso digno, onde o meu namorado meu namorado é de tal jeito, ele me trata de tal forma, eu me sinto de tal jeito quando eu estou com ele. Então é isso que você vai colocar na carta. Antes eu pensava que eu queria um relacionamento amoroso estável. Olha como é que interpretar é importante, porque lembra que o nosso subconsciente ele tem uma criancinha lá, você precisa interpretar, a criança interpreta ao pé da letra. Então a gente precisa prestar muita atenção do jeito que você pede as coisas, do jeito que você escreve, porque precisa entender as interpretações. Quando eu pedi um relacionamento amoroso estável, eu achava que era tranquilo, assim, mas estabilidade não existe. Ou ele tá, seu relacionamento amoroso, ou ele tá evoluindo, ou ele tá morrendo. Então não é estável. Até eu encontrei uma palavra que fez mais sentido, que é um relacionamento amoroso digno. Outra situação que aconteceu. Eu tinha colocado que eu queria um homem, né? Mas eu pensei assim, eu não vou colocar um homem solteiro, porque como eu não gosto de balada, de bagunça, mas eu imaginava que um homem solteiro, e eu já tava com uma idade mais adulta, eu imaginava que um homem solteiro, ele ia ser como? Ele ia gostar de balada, de bebedeira, de bagunça, e eu não sou desse jeito. Então eu pensei, Deus vai entender que eu quero um homem assim, né? E aí eu não coloquei nada, deixei em aberto. Falei, Deus, não é possível, Deus entende sobre essa questão. Só que tudo é escolha nossa, né? Então eu não escolhi. Quando eu não escolhi isso, não coloquei o solteiro, porque também eu tinha a crença de que os homens bons estavam todos comprometidos. Isso é uma bela de uma mentira. E então assim, eu falei, não vou colocar nada. Começaram a aparecer homens que tinham compromissos, começaram a dar em cima de mim, naquela época. E eu já tinha passado por traição, mas eu não queria isso pra minha vida. Se eu não tomasse o cuidado de transformar isso na minha mente, eu ia ter a crença de que, eu não consigo ter ninguém, porque até homem casado dá em cima de mim. Olha que coisa séria, assim, né? E aí depois o que eu pensei? Eu falei, eu vou colocar livre. Aí eu coloquei livre de verdade, gente. Não apareceu mais ninguém compromissado. As pessoas olham, assim, os caras mesmo que talvez possa admirar alguma coisa, eles me respeitam demais. Então eu não recebi mais cantada a partir daí. Isso é muito legal. Glaucia, mas você se acha? Não é que eu me acho, aconteceu isso. Não era isso que eu queria que acontecesse. Mas a partir do momento que eu coloquei agradeço o universo por vivenciar esse relacionamento com esse homem livre, aí sim apareceram outros homens mais interessantes na minha vida. Glaucia, mas você outros homens? Como assim? Eu conheci virtualmente mesmo outras pessoas. Não precisa ter relação física. Você pode conhecer virtualmente e identificando o que tem mais a ver com você ou não. Se tiver mais a ver com você para ter um relacionamento amoroso, legal, você vai ter um relacionamento amoroso. Mas se tiver a ver com você para ter uma amizade, você vai ter uma amizade. E tá tudo bem sobre isso. Aí eu peguei algumas cartas de clientes, né, e peguei alguns pontos que eu achei bem interessante. Que como eu falava para a cliente fazer isso, ela fazia o quê? Ela pegava e colocava da cabeça dela. Então teve uma assim, eu quero um homem que tenha, e lembra de uma coisa, não pode colocar quero. É como se já tivesse acontecido. Então a palavra é sempre no presente e não pode ter querer. Se você quer, se subentende que você não tem. Então risca essa palavra querer, tá? Eu coloco assim, que sempre tenha tempo para estar comigo. Quer dizer, se você coloca você quer que ele sempre tenha tempo de estar com você, talvez ele tenha tempo demais e não faça mais nada da vida. Mas ele
em vez de colocar isso, você pode falar assim, olha, que eu seja uma das prioridades da sua vida, que o tempo que ele vive comigo, que eu sou uma das prioridades da sua vida, que o tempo que ele vive comigo é de excelente qualidade. Tá vendo como é que é só modificar algumas palavras? Uma outra, que responde minhas mensagens em pronto, tipo assim, já. Como se a pessoa estiver trabalhando ou numa reunião super importante, vai responder a sua mensagem já? Não faz sentido isso. Então, que quando o ideal seria o quê? Que quando responde pra mim, responde de uma maneira agradável, com bom, assim, de uma maneira agradável mesmo, de boa vontade, essa palavra. Então, assim, aí você pode fazer dessa forma. Então, outra, que trata com veneração, me sinto altamente desejada todos os dias. Já imaginou aquele cara que só te trata com veneração, aquela coisa, e te deseja loucamente todos os dias? Ele só vai pensar em você, não vai fazer mais nada da vida. E fora isso, você vai conseguir ter relação com ele, assim, o tempo inteiro, porque do jeito que tá escrito assim, altamente desejada, aquela coisa, o cara pode te admirar, ele pode te desejar, ele pode querer estar com você, ele pode ter um tesão por você, mas cuidado com os excessos, coloca um equilíbrio nessa carta, porque aí você tem uma relação mais saudável. Você pode ter paixão, tesão, mas tudo tem a sua hora, né? Tudo tem um jeitinho. Então isso também é de se pensar. Outra, cuido e zelo por ele. Você pode cuidar e zelar pelo seu relacionamento, mas cuidado do jeito que coloca, porque senão você pode estar demonstrando para o seu subconsciente que você vai ser a mãezona, que ele vai precisar muito que você cuide, zele por ele. Então, cuidado com isso. E o outro, que ele é rico, livre e totalmente disponível. Precisa disso? Será que não poderia colocar? Ele tem uma excelente liberdade financeira, ele é disponível quando eu preciso, e me trata com boa vontade e com muito amor, admiração e respeito. Entendeu como é que funciona essa carta? Que aí com o tempo eu fui modificando. Até hoje eu vivenciar um relacionamento que eu escolhi e que eu coloquei na carta. Aí tá, depois que você terminar essa carta, você pode colocar também assim, voltando um pouco. Nessa carta ainda, você pode colocar como você gosta de se sentir, que eu já tinha falado do se sentir no começo, né? Por exemplo, ele não me tira o poder pessoal e me incentiva a ser cada vez melhor. É uma das frases que eu gosto bastante. Outra coisa da carta mesmo, que eu gosto muito dessa frase, essa frase eu aprendi com a Raquel Menezes, e que é assim, sou a melhor coisa. Você entender isso, sabe? Não é orgulho, não é prepotência, é você fazer de tudo para você ser a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida e na vida da outra pessoa. Como que é a frase? Eu sou a melhor coisa que poderia acontecer na vida de alguém. Se essa pessoa não enxergou isso, tudo bem, vai ter um momento que eu vou encontrar vou encontrar a pessoa que seja sintonizada com quem eu sou, que tenha a ver com os meus valores, que seja condizente aos meus valores mais elevados. E aí sim, isso é bacana. E uma coisa importante, quando você se amar da maneira que merece, ninguém que chegar a ti terá a audácia de te amar menos que isso. E assim a gente finaliza essa carta. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem. Quem gostou desse vídeo, por favor, curta para eu saber como que tá o conteúdo, se vale a pena fazer outros vídeos. E se você souber ou sentir que alguém precisa dessa informação e puder ajudar outras pessoas e puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Obrigada, e que todas sejam mulheres apaixonantes, que levem a vida leve, que tenham relacionamentos amorosos dignos e sejam muito felizes. Até o próximo vídeo.